Chegou o dia da convocação. Cara, que espetáculo, né? Fizeram espetáculo ruim, ruim pra caralho. Inventaram um bocado de coisa, meteram falando da Copa do Mundo Feminina, falando do jogo do música do Dilcinho, ruim pra caralho, versão pagode para futebol. Música da Copa do Mundo, da seleção, que tá ruim pra caralho também. Muito melhor que ela gritando o nome da galera. Neymar, fulano, ciclano, beltrano. Aquela ali tá massa, deviam deixar aquela lá mesmo, viu? Espetacularizaram, né? Aproveitaram o hype tava muito grande. Um hype assim, diferente mesmo dos iguais. Todo mundo tava querendo saber se o Neymar ia ou não ia pra Copa. O homem vai. Querendo ou não, é um grande personagem midiático, né? E ele anima, cara. Eu observando que as crianças pensavam disso e tal. A alegria que o pessoal teve, né? Muita gente não, né? Porque como ele é envolvido com negócio de política, né? É aquela coisa. Se tu gosta das coisas que o Neymar gosta, tu vai apoiar ele. Se tu não gosta, tu vai ter raiva dele. É muito por causa de política. Muito, muito, muito. Mas assim, pelo menos a gente tem uma opção ali. Não acredito que o Neymar vai ser titular. Foi comentado que foi conversado com o Ancelotti e com o Rodrigo Caetano. Eles conversaram com o Neymar. Neymar ali vai ser uma peça de reposição, né? Eu colocaria ele ali como 8, entendeu? De 8. Fazendo ali, porque assim, ele trouxe pouco meio campo. Levou quem conseguia trabalhar mais atrás, na volância. Acredito que ele vai botar 2 meio campo atrás, né? 2 praticamente volante. E um na frente construindo a jogada. Parecido com a função que o Arrascaeta tinha ano passado pelo Flamengo. Ele construía a jogada e ia pra frente. Receber dos pontos. Por isso que ele conseguiu a artilharia, né? Ano passado. E pelo visto o Flamengo vai trabalhar nessa mesma ideia. Com esse mesmo pensamento. De ter o Flamengo, o Brasil vai trabalhar o Neymar jogando ali, porque ele trouxe poucos meio campo e muito atacante. Vamos colocar os atacantes lá na frente, né? Os atacantes, vai colocar 2 pontos, aí tem os reservas dos pontos e vai ter o cara construindo a jogada, que vai ser o Neymar. E de opção ali também tem o Matheus Cunha para construir, né? Daqui, ó, Endrick é 9, né? Aí botar ele na frente, se for fazer quadrado. Gabriel Martinelli é ponta. Igor Thiago, cara, eu não conheço muito bem o Igor Thiago. Fiquei sabendo dele recentemente, não parei muito para ver as coisas dele. E ele atrás do Haaland, ele é o artilheiro da Premier League. E pronto. O mérito do cara é esse, seu segundo o segundo lugar na artilharia. E fez muito gol de pênalti. Luiz Henrique vai ficar ali na outra ponta, na ponta direita. Matheus Cunha na construção. Neymar também construtor. Rafinha na ponta direita. O Ryan também provavelmente vai botar de reserva do Endrick. E o Vini Júnior na ponta direita, na ponta esquerda, né? Então basicamente vai ser isso. Ele vai triangular e botar um cara de meio para atacar, construindo e finalizando. Ou vai ter o 9, né? Que é o Endrick. Provavelmente esse Thiago vai ser reserva do Endrick, né? Provavelmente. Vai colocar Então, certamente que ele vai fazer um quadrado nesse ataque, né? Botar os pontas, um construtor e um lá na frente, um 9. Essa é a estratégia. Porque, ó, Bruno Guimarães, volante. Casemiro, volante. Fabinho, volante, para que tá volante. E sobrou o Danilo, tá indo mais pra frente. Basicamente, essa é a estratégia. E, cara, é legal, cara. Primeiro ponto, né? Vamos pontuar primeiro os jogadores do Flamengo que estão indo. E depois a gente fala de Copa do Mundo mesmo. Vai o Danilo.
Detalhe, Flamengo foi o time que teve mais participações. Mais jogadores convocados foi o Flamengo. Foram 4. Depois o outro, teve 2 times que teve 2 e a maioria teve só 1. Vai de base, né? Alexandre e Danilo, já era previsto. Os caras estão se poupando bastante. Tem que dar a vida agora. Léo Pereira, muito merecido. Dos 4, mais merecido é o Léo Pereira. O que tá indo por menos nome é o Léo Pereira. Porque os outros 2 e o Paquetá, eles já vieram de Copa do Mundo. O Léo Pereira não. O Léo Pereira construiu, cara. Em 2022, na última Copa do Mundo, o Léo Pereira estava sendo moldado pelo Davi Luiz. Estava evoluindo. Ele era um zagueiro totalmente questionável. Era a 4ª opção do Flamengo. Gustavo Henrique era a 3ª. E saiu dessa situação para se tornar titular. Aprendendo ali e ficando ao lado do Davi Luiz, né? Depois dali foi evoluindo. Desde o ano passado, melhor zagueiro do Brasil. Disparado. Alguns dizem que desde 2024, mas que eu diga assim que ele é o melhor zagueiro mesmo é desde o ano passado. No Brasil não tem nenhum, né? Botando os estrangeiros, não tem hoje um zagueiro do nível do Léo Pereira. Mais completo e que tem mais qualidade jogando bola. Não tem. Até o Gustavo Gomes, o Murilo passa vergonha, tá entendendo? Quem chega pertinho dele é o Léo Ortiz. Poderia ir, né? Tá na pré-lista, né? Mas é muito merecido. A evolução dele, cara, pra quem acompanha o Flamengo e quem acompanha a evolução do Léo Pereira, é lindo. É lindo o que tá acontecendo na vida dele. Tomara que ele seja um cara que ainda alcance muitas coisas. E também teve o nosso querido Paquetá, né? Que todo mundo já sabia. Aquele jogo que teve agora domingo contra o Atlético Paranaense foi muito por conta disso. Foi o Paquetá sendo visto pelo Ancelotti, né? Que ainda não tinha sido visto. Jogou muito por isso. O time não foi tão eficiente, mas o Paquetá mostrou qualidade, mostrou que ele é versátil, que ele faz muitas coisas que muitos meias não são completos, cara. O tanto que o Paquetá é, entendeu? Então, praticamente ele vai jogar de 8 ou 10, né? Vai ser mais um construtor, graças a Deus. Que é o que faz muita diferença nos times hoje, é o que constrói. O Arrascaeta estão sentindo tanta falta dele no Flamengo, por quê? Porque o cara é construtor demais. E basicamente o Flamengo conseguiu isso, né? Você vê outras situações como o Gerson, outros jogadores que não são elevados por conta do time que ele tá. Isso é normal, cara. Todo time é assim. O que tá quebrando muito esse paradigma agora são esses caras aí que, tipo o Igor Thiago, que é do Brentford, não sei nem falar o nome desse diabo. O Ryan também, do outro time aí, Zé Buceta aí da Premier League. Mas geralmente o time que você tá dá nome pra você, entendeu? Isso é óbvio. O Zante pode chorar. Os Zante estão endoidando aí pelos jogadores do Flamengo que foram. Mas é óbvio isso aí, entendeu? O time que você tá dá peso. Por isso que pro Kaique Bruno é muito bom ele ir pra aceitar a proposta do Flamengo se ela for feita mesmo. O Danilo vai pesar isso, entendeu? Se ele não for pra Europa, né, que é o plano dele. E isso é comum, sempre foi assim no futebol. Não é uma invenção de hoje. Que um time de nível elevado como o do Flamengo traz esse valor midiático para os jogadores. Isso não vai mudar. O que vai mudar talvez é o time midiático. Pode um dia mudar. Hoje é o Flamengo, mas se você pegasse a Copa 2002, 2006, não era. Não tinha nada de midiático do ser do Flamengo, entendeu? Então, é a situação. Outra coisa também, né, que a gente pode pontuar, cara, é que o pessoal perdia muito tempo questionando quem vai, quem não vai. Vai ter gente faltando, cara. E com certeza hoje a maior injustiça não é João Pedro. A maior injustiça hoje é o Pedro. P9. P9 merecia muito essa vaga do Igor Thiago.
Porra, macho. O Thiago e o Ryan tem que estar abaixo do P9, mano. Talvez até o Martinelli tem que estar abaixo dele, mano. Mesmo já tendo Copa do Mundo aí nas costas, mano. Não dá pra comparar, cara. O cara é o artilheiro do Brasil, artilheiro da principal liga do Brasil hoje. E não é chamado, mano. Todo jogo ele é decisivo, mano. Aí ficou de opção aí, se alguém se quebrar, né? Se a gente der sorte, alguém se quebrar mais. É muito injusto hoje. E o Pedro não ia ser do nada a escalação dele. O Pedro já é do ciclo. Ele foi em 2022. Ele tava no ciclo do Dorival, onde aconteceu a infeliz contusão dele, cara. Aconteceu a infeliz contusão e ele saiu. Passou um tempão sem jogar, cara. Por culpa da seleção, mas ele tava no ciclo. Ele provavelmente ia ter ficado o ciclo todinho. Mas devido a essa contusão, aí voltou, se recuperou, jogou muito bem, fez aquele Flamengo 3-2 no Palmeiras ano passado, cruel. E é muito injusto ele não tá, muito injusto. Foi o único jogador que eu senti, os outros eu entendo, mas o Pedro fez falta. O Pedro vai fazer falta. Se ele, no caso, ele não ir, que é o provável, né? Se ninguém se machucar, todo mundo terá que se guardar agora, porque qualquer contusão é tchau, viu? E agora, cara, depois do desabafo do Pedro, dependendo do que acontecer pra frente, agora vai ter mais ainda 2 rodadas, né, do Brasileiro, vai ter mais 2 rodadas da Libertadores, acaba a fase de grupo, para a Copa do Mundo, aí vamos focar em Copa do Mundo. Vamos pensar, querendo ou não, é um momento alegre, é um momento que a gente se une e tal, torce, dá uma animação até pra quem não gosta de futebol, é um evento muito animado, entendeu? Então, assim, o foco agora vai ser pra esse lado, depois, né, depois dessas 2 semanas, a chavinha vai virar, a gente vai falar dos jogos do Brasil, né, e também pontuar os jogos das seleções dos outros jogadores do Flamengo, certo? Vamos dar uma pontuada legal durante a Copa do Mundo, fazer um quadro voltado só para isso. E por enquanto é isso. Vamos lá, Brasil, vamos ver o que vai dar. Me animei ontem, pensei melhor. E se Deus quiser, a gente tem chance para ganhar. Vai dar certo.